Então, eu vou abrir aqui a câmera somente no começo do vídeo para me apresentar, né? Falar sobre qual será o conteúdo dessa videoaula. Meu nome é Marceliano, esse vídeo fará parte de uma avaliação, né, para a disciplina de PCC de óptica do curso da FAFDAM. A princípio, eu iria falar sobre refração, mas eu achei que refração seria um conteúdo muito abrangente para um vídeo curto, né? E que também muitos iriam falar sobre isso, então eu vou falar mais especificamente sobre o índice de refração de alguns materiais e suas implicações, né, em alguns fenômenos físicos, no nosso cotidiano, e será sobre isso o vídeo de hoje. Para a realização desse vídeo, né, eu utilizarei múltiplas ferramentas. É um dos lados positivos desse mecanismo remoto de ensino, é você ter acessibilidade a múltiplas ferramentas, né? Sejam ferramentas de produtividade, como um slide, sejam abas no seu navegador. Aqui, como por exemplo, iremos utilizar o PhET, que é um software de simulação desenvolvido pela Universidade do Colorado. Utilizaremos esse aqui, o Physics at School, ou Física na Escola, que também é um simulador de práticas de laboratório. Utilizaremos vídeos do YouTube, lembrando que todos os vídeos, todos os links aqui utilizados serão devidamente listados aí para serem utilizados. Afinal, o que seria o índice de refração, né? Como diz esse texto, o índice de refração é uma grandeza adimensional que mede a razão entre velocidades da luz em diferentes meios. Essa relação ela é muito simples, né, e muito autodidática. Porque o que ela nos mostra? A velocidade da luz no vácuo ela é um ponto de referência. Por que ela é uma referência? O índice de refração absoluto é calculado tendo como referência o vácuo, o meio pelo qual a luz propaga-se com a maior velocidade possível. Sendo assim, podemos dizer que esse índice mede quantas vezes a velocidade da luz é maior no vácuo do que em outros meios, enquanto o índice de refração relativo é definido como a razão entre as velocidades da luz entre dois meios quaisquer. Então essa relação ela é muito simples, né, e muito intuitiva, né, pois nos mostra como funciona o índice de refração. Nós vemos que aqui que é uma relação matemática simples. Embora os materiais e os meios eles tenham múltiplas características, né, que os diferenciam entre um meio e outro, essas características podem ser, por exemplo, densidade, quais as moléculas que compõem o material, né, todas as particularidades desse material. Mas não é necessário que nós estudemos a fundo as características desse material para podermos calcular o índice de refração. Pois temos como referência a velocidade da luz no vácuo. Luzes de frequências diferentes se propagam no meio material com velocidades e intensidades diferentes, né? Via de regra, quanto maior for a frequência, maior será a velocidade de propagação. Ocorrendo o contrário quando raciocinamos em termos de comprimento de onda, como a gente pode ver nesses gráficos aqui. No interior de um prisma, por exemplo, a gente verifica que o espectro visível, né, por exemplo, a luz vermelha, que é de maior frequência e maior comprimento de onda, ela é a mais rápida, enquanto a violeta, que a violeta ela é a de maior frequência e menor comprimento de onda, ela é a mais lenta. No vácuo, porém, todas as frequências, as cores, né, e comprimentos de onda têm a mesma velocidade de propagação, que é 3,0 vezes 10 a 6 a 8 metros por segundo, também conhecida como a velocidade da luz, e que ela é constante no vácuo. É por isso que nós temos o vácuo, né, a velocidade da luz no vácuo, como um ponto de referência para podermos trabalhar entre um material e outro. Aqui no PhET, por exemplo, nós temos aqui, é interessante o que eu vou falar aqui, que o índice de refração do ar, ele mostra como 1,00, né? E o índice de refração da água como 1,33, né? Esse aqui é o medidor de intensidade. A gente pode ver que aqui no ar a luz tem 100% de intensidade,
Na água ela sofre aí uma redução aí de 5,29%, né? Que é justamente o ponto que é refletido. Isso aí é um assunto para uma outra aula, uma reflexão. Aqui nós estamos trabalhando especificamente a refração. E com base nesses dados, né, nós podemos ter a ideia de que o ar, por exemplo, o ar atmosférico da Terra, ele tem aí uma variação, assim, digamos, insignificante em relação ao vácuo. Mas nós iremos ver agora que há uma pequena variação no índice de refração do ar, como a gente pode ver aqui. Aqui nós temos o ar, que é 1,003, a água 1,33, e enfim, nós temos vários aí índices de refração de vários materiais diferentes. Temos aqui, por exemplo, o diamante com 2,42, né, bastante. Enfim, a princípio, podemos imaginar que o índice de refração do ar atmosférico da Terra, ele é muito insignificante em relação ao vácuo. Mas nós vamos ver alguns fenômenos, algumas implicações de que isso, na verdade, não é absolutamente verdade. Existem fenômenos na Terra em que o índice de refração do ar atmosférico tem forte influência sobre esses fenômenos. Aqui nós temos uma imagem real de um telescópio de Saturno, né? Podemos ver uma imagem bastante trêmula. Qual seria o motivo para essa perturbação nessa imagem? Será que o cinegrafista está nervoso? Eu já vi na internet terraplanistas dizendo que essa imagem trêmula ocorre porque tem água no domo da Terra plana, né? Mas na verdade a explicação ela é muito simples, né? Muito simples. Que é justamente o que a gente está estudando agora, que é o índice de refração. Essa imagem ela é muito autoexplicativa, né? Nós temos aqui a luz vinda de Saturno. Lembrando que Saturno não tem uma luz própria, né? Essa luz ela é refletida do Sol, né? Isso é um material, estudo para outra aula, né? Sobre reflexão. Mas enfim, a luz, como você pode ver, ela vem sem nenhuma perturbação, pois está no vácuo, né? E quando ela entra em contato com a atmosfera da Terra, ela irá sofrer aí perturbações, né? Lembrando que o ar atmosférico da Terra, ele não é constante como a gente pode imaginar, né? Ele tem múltiplas camadas, múltiplas características e múltiplos índices de refração. E dentro da atmosfera da Terra, nós podemos estudar múltiplos fenômenos de vários tipos de índices de refração e várias consequências para essas variações, né? Mas a princípio, considerando que a luz no vácuo é constante, né, que ela está vindo de forma constante, podemos trabalhar o ar atmosférico da Terra como um único meio, né, e quais as consequências para essa refração da luz que vem do espaço, né? Lembrando que não é necessário que você utilize um telescópio para ter acesso a essas imagens. Só em você olhar para as estrelas à noite, você vê que elas ficam piscando, né, vibrando. Por quê? Elas não piscam, né? Elas não ficam piscando, ela não é um pisca-pisca de Natal. Essa variação aí nas imagens que você vê de noite é justamente por conta da refração. O índice de refração do ar faz com que a imagem que chega até nós sofra essas perturbações. E essa imagem, ela mostra isso na prática, né? Muito simples de entender, não é necessário que você acredite em domo da Terra, enfim. Bom, naturalmente não é necessário que tenhamos que ir tão longe a níveis astronômicos para entender a refração da luz, né? Nós podemos simplesmente, com equipamentos, com objetos em casa, visualizar a refração, como por exemplo essa colher que parece que está quebrada, né? Mas isso acontece justamente por conta da refração e do índice de refração da água em relação ao índice de refração do ar. Podemos ver nesse experimento aqui do Physics at School, Física na Escola, o quanto que a velocidade, o quanto que a variação da velocidade influencia, por exemplo, na luz que vem. Aqui nós temos, por exemplo, dois materiais diferentes, né?
porque temos velocidades diferentes, então podemos deduzir que temos materiais diferentes, com índices de refrações diferentes, e podemos ver aqui, ó, pausadamente, que os raios que vêm, né, primeiro, o de baixo, né, a entrar em contato, sofre uma variação na inclinação por conta da variação da velocidade. E podemos ver o porquê que ocorre essa quebra da imagem, justamente nessa experiência, por conta dessa variação da velocidade. Isso aqui é muito fácil de entender, né? E essa experiência está no software Physics at School, ou Física na Escola, Physics Animation. Vou deixar o link aí listado para acessar essa experiência, e isso é muito interessante e intuitivo de entender. Existe uma infinidade, né, de fenômenos que podemos entender, visualizar por meio da refração, né, e do índice de refração de alguns materiais, né. Aqui nós temos o índice de refração absoluto de um diamante a partir das cores, né. Vemos que cada um tem um índice de refração diferente, então naturalmente as velocidades, o comprimento, a frequência, cada uma delas tem as suas características que são visualizadas a partir do momento que você incide uma luz branca em um diamante, por exemplo. Nós sabemos que a luz branca ela é a fusão de todas as cores. E a partir do momento que você coloca um prisma, né, um diamante, você faz com que haja a variação da velocidade, então podemos acabar visualizando todas as cores se separando, né? E isso é um dos fenômenos mais bonitos que a refração nos permite observar. Um outro fenômeno que pode ser explicado, né, a partir dessa dispersão das cores é o modo como são formadas as cores do céu. Durante o dia, o céu apresenta-se na cor azul, mas no entardecer passa a ter essa coloração mais avermelhada. Isso acontece porque as moléculas de ar, quando atingidas pela luz solar, espalham com grande intensidade as cores azul e violeta. No entanto, o olho humano é pouco sensível à cor violeta. Quando chega a tarde, a Terra está mais inclinada e dessa forma, os raios solares percorrem uma distância muito maior na atmosfera. Assim sendo, a luz azul e violeta, as quais são espalhadas com maior intensidade, não são percebidas pelos olhos do observador, mas as luzes vermelhos e alaranjados sim, fazendo com que percebamos o céu na tonalidade vermelho / alaranjado. Isso são características, enfim, nossa atmosfera está cheia dessas características e fenômenos naturais. Nós temos, por exemplo, miragens num ambiente muito quente, que tenham poças de água. Nós temos vários fenômenos que são explicados justamente por essa variação do índice de refração e a variação de velocidade que ele provoca nos raios incididos, né? É claro que nessa aula discutimos apenas questões fenomenológicas, essa era a intenção, mas é claro que por ser um assunto de refração, por ser um conteúdo de óptica geométrica, é natural que em alguns momentos, se você se aprofundar no conteúdo, você tem que se deparar com as questões, as relações matemáticas, né? Então, para finalizar o vídeo, irei resolver uma questão sobre índice de refração, muito simples, apenas para colocarmos em prática a relação matemática do índice de refração. Em um experimento, temos uma placa de vidro que é atravessada por um feixe de luz. Nessa placa de vidro em especial, a velocidade da luz é 2,5 vezes 10 a 8 metros por segundo. Considerando a velocidade da luz no vácuo como sendo igual a 3,0 vezes 10 a 8 metros por segundo, marque a alternativa que corresponde ao índice de refração do vidro nesse experimento. Como falamos mais cedo na apresentação, é muito simples de resolver, né? Temos C, que é a velocidade da luz constante no vácuo, como um ponto de referência. Então é apenas relacionar as grandezas, né? Que é C sobre V, e aí teremos essa relação que nos dá o índice de refração desse vidro, né? Que é 1,2. Esse vídeo teve uma abordagem muito simples, principalmente no que diz respeito à resolução matemática, mas acredito que em termos de questões fenomenológicas foi bem autoexplicativo, foi muito didático e espero ter sanado algumas dúvidas.